Vamos ver se está funcionando. Isso. Aí agora que eu vou gravar. Oi? Agora que eu começar a gravar. Isso, foi agora. Isso. Vou colocar o vídeo, aí eu espero que rode, tá? Vamos ver. Geralmente, os fenômenos físicos, para quem estuda com mais profundidade, estão vinculados à presença de um médium de efeito físico. Segundo as orientações do espírito de André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, esse médium de efeitos físicos, ele tem uma facilidade, que é a exteriorização de um material que nós chamamos de ectoplasma, que é um material que está na mitocôndria de todas as nossas células. Mas, é claro, diz o Robin Foy, que eles desenvolveram, a equipe espiritual dele desenvolveu um jeito de fazer vamos dizer assim, as ações com uma energia diferente do que a gente chama de ectoplasma, que é uma energia orgânica, semimaterial, utilizada muito de uma forma muito intensa para se fazer as materializações, intervenções magnéticas, curas, mas que os espíritos estavam utilizando de uma forma diferenciada ou então de um outro tipo de energia. As sessões de materialização, como nós podemos ver no experimento Skoll, revelam, e esse fato já é sabido desde as grandes experimentações presenciadas por Kardec e que estão catalogadas na sua monumental obra O Livro dos Médiuns, sempre conta com a participação de alguém que é um sensitivo, que tem uma faculdade dita paranormal, que nós espíritas chamamos de médium. Por quê? Porque o fenômeno psíquico, ele exige a participação de energias que são psíquicas e biológicas, energias doadas pelo corpo físico do sensitivo e energias psíquicas doadas pelo médium e pela equipe que está participando do experimento. Sem essas energias, não há como o mundo espiritual entrar em contato com o mundo físico. Porque é preciso compreender que nós estamos falando de física. Há uma física da matéria palpável, da matéria visível, e há uma física com suas leis, que são as mesmas, da matéria intangível, da matéria imponderável. Porque, como nós vimos lá, os próprios espíritos tentam desenvolver uma aparelhagem, né, adequada, cada vez mais sofisticada, para que esse contato se dê da forma mais límpida. Portanto, da mesma maneira que um químico, ao ingressar num laboratório e fazer um experimento, ele precisa conjugar material, misturar certas substâncias, observando uma metodologia, quando nós lidamos com o fenômeno psíquico, também precisamos de energias físicas, algumas tangíveis e outras intangíveis, para que o fenômeno possa se tornar visível, palpável, tangível, para ferir os nossos sentidos. Daí a importância de alguém que tem essa faculdade de ceder essa energia com mais facilidade que o comum dos mortais. Nós vamos citar aqui, sugerir a leitura e a pesquisa de quem quiser se aprofundar nesses temas,
uma série de livros de Chico Xavier que falam sobre o assunto não só da mediunidade de efeitos físicos, mas a mediunidade como um todo. São livros, a começar do título Os Mensageiros, depois o livro Missionários da Luz, em terceiro lugar o livro Nos Domínios da Mediunidade. O quarto livro que eu sugiro é o livro Evolução em Dois Mundos. E o quinto, mais profundo, é o Mecanismos da Mediunidade. Esses 5 livros são de autoria espiritual de André Luiz. E eles vão tecer comentários, detalhes, exemplos, vão nos mostrar como se processa a reunião mediúnica, o fenômeno da mediunidade, do ponto de vista deles do além-túmulo, mostrando desde a responsabilidade do médium no fenômeno, quanto que o médium precisa se preparar, quanto que o médium precisa estudar, né? Estar plenamente disposto para a tarefa, naquele horário pré-determinado, né? Como também o aspecto do amparo espiritual que é pré-existente até a reunião. Sem esse sensitivo, não tem experimento, porque aí faltaria um elemento fundamental da produção material do fenômeno. E isso precisa ser compreendido sem fanatismo, sem superstição. Isso é ciência, isso é física. Se você gostou do programa que acabou de assistir, você... E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Muito bom, hein? Muito bom mesmo. Bastante didático, né? Nossa, Explicativo, didático, né? e assim, elementos, né, que dão, assim, Muito a gente consegue aprender mais, né? Sim. Esclarecedor mesmo. E qual mesmo o nome do elemento que o médium doa, que é o médium que ele chama de médium sensitivo, né? Usando a mesma linguagem que o Haroldo colocou ali, né? Usando a mesma linguagem desse texto que nós estamos usando, do capítulo do Kardec. Qual o nome? É o ectoplasma, né? Ectoplasma? É o ectoplasma, né? Mas o ectoplasma, lembra? Ele é um conjunto de fluidos, né? Uma ação Energias, fluídica, né? Energia. E isso, a gente doa qual que a gente doa? O fluido vital, Uhum. né? O fluido vital. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Quem anotou os livros ali que o Geraldo colocou sobre as obras de André Luiz? Não Viu deu quanta coisa? tempo. Eu não Não vi deu o tempo, último, né? Ana. Mas depois eu vou colocar o vídeo. Ah, tá. Vai estar na gravação, né? Eu acho que gravou o vídeo também. A gente Vai estar na gravação. Deixa eu... Tentando compartilhar. Aqui. Foi agora, né? Foi. foi. Nós estávamos no slide 35, que eu anotei aqui. No slide 35. Deixa eu ver. Ou De era 92 a 95. Não era 25. A última vez que a gente estava falando era sobre a prece, né? Acho que 87. Oi? 87 a 91. Isso, era nesses aqui. Exatamente. 87 que ficou. E nós estávamos comentando, né, como é que nós podemos ajudar esses espíritos que vêm, né, que provocam esses fenômenos físicos, e eles têm uma intenção, né? O vídeo mostrou para a gente que eles estavam estudando era como que isso é possível, né? Como que eles conseguem produzir esses fenômenos. Mas o espírito comunicante ele tem uma intenção, né? Ou ele, né, como falamos antes, ou ele quer assustar, ou ele quer brincar com a pessoa, né, com o encarnado ali que está vendo aquele fenômeno acontecendo, mas ele sempre tem uma intenção, né? Senão não seria fazendo isso.
né? E como é que podemos, como é que a gente pode afastá-los, né? Porque até o item 91, o Allan Kardec está falando assim, como que isso pode ser inconveniente, há um inconveniente, um incômodo para muitos daqueles que são médios de efeito físico e não sabem, ou se residem com alguns médios, ou mora próximo a um deles, o que não é muito difícil, né? Porque não temos poucos médios de efeito físico, numa regra geral, né? Que o Allan Kardec vai falar, com exceção dos médios de efeito físico, de transporte e fenômenos vamos colocar assim, mais complexos, esses outros médios que conseguem doar esse fluido vital, não é muito raro, ele colocou, né? Então, podemos colocar que em toda família podemos ter um médio de efeito físico. E isso pode o quê? Ele estava falando, né? Ele deu exemplo, né, de alguns casos. Isso pode incomodar. E muito, né? E muitas daquelas pessoas que não conhecem ou que não querem admitir a existência do espírito e muito menos estudar sobre, isso causa um prejuízo muito maior ainda. Porque normalmente essas pessoas elas ficam com medo, elas começam a apelar para outros métodos, né, para poder afastar, ele coloca aqui outras fórmulas, né, para eu tentar afastar esse espírito que está na minha casa, e eu não consigo. Eu não consigo porque ele não é afastando ou colocando nenhum tipo de fórmula, como ele colocou aqui, né, eu vou expulsar esse espírito, vou chamá-lo de demônio, não é por aí. Pelo contrário, muitos, né, diz Allan Kardec até esse item, que alguns se divertem até mais. Eles se divertem até mais porque eles não vão embora. Eles vão, então quer dizer que você está querendo mandar eu embora, agora que eu fico. Né? Sabe aquela pessoa que é birrenta, né? Não, agora que eu fico, agora presta brincar. Ou seja, chamou nossa atenção. Nós estamos dando atenção para ele, uma atenção negativa, mas é uma atenção. Então, esse espírito está sendo visto, eu estou alimentando essa atenção dele, mas de uma maneira errada, né? Vai o Allan Kardec, tanto neste capítulo 5º aqui, né, da obra, enquanto em todos os outros textos que ele for tecer sobre o mesmo assunto, né, como a gente, até mesmo vamos estudar, quando for estudar os processos obsessivos, ele vai trazer alguns casos que envolvem fenômenos físicos, e ele vai bater na mesma tecla, não tem outro jeito, não ser a oração, primeiro, né? Você primeiro controlar o medo, né? Controlar essa ansiedade, começar a orar e pedir a proteção. Afinal, os bons espíritos afastam aqueles que não são tão bons assim, principalmente aqueles que estão ali de brincadeira. E também procurar conhecer, né? Procurar buscar este conhecimento é uma das fórmulas mais certas para a gente conseguir controlar esses fenômenos físicos. Afinal, né, como o próprio título do capítulo já nos diz, são fenômenos que são espontâneos. Então, todo aquele fenômeno que é espontâneo é que independe da vontade do encarnado, ou seja, independe da vontade do médium ou daquele que está junto com o médium. Tá? Independe da nossa vontade que estamos encarnados, eles vêm e produzem. Agora, nós que temos que ter esse controle, né? Então, a preocupação é essa, né? Até esse item. Como que eu controlo esse tipo de fenômeno? A gente até, acho que foi você, Neide, que comentou sobre os padres, o técnica de exorcismo, na semana passada, sim, os exorcistas, né? Eu tenho boa parte da minha família é católica, né? E muito ligados a essas questões. Né? A família meio que se divide entre espíritas e os católicos aqui na minha família. E muitas vezes eu escuto conversa deles, converso com eles, né? E eu percebi que até a igreja, né? Principalmente aqui em Londrina, nós temos um padre, inclusive a igreja fica aqui no Pisa, não vou saber o nome da igreja, pessoal, mas é uma igreja que está virando quase que um santuário. E tem um padre lá, super inteligente, né? Normalmente eles são, os padres são muito estudiosos, e eles fazem ainda essa prática, né? Ou seja, as pessoas chegam lá na nossa linguagem com processos obsessivos gravíssimos,
né, isso na interpretação espírita, mas eles não vão chamar disso, né, só que não fazem mais como a gente tem aquela imagem, no sentido de, o padre, ele tem até a vestimenta, eles são, lógico, a igreja é muito presa a dogmas, essas coisas, né, mas aí, conversando com o padre, ele falou assim, olha, ele até falou assim, eu sou uma pessoa como você, né, eu sou um ser humano, eu não sou capaz de expulsar o diabo, o demônio. Eles ainda utilizam essas frases, tá? Sabe como a gente afasta o mal da nossa vida? Pela nossa reforma íntima. Não é muito parecido? Então, até a igreja já está percebendo isso. Ele falou, quer mudar? Quer tirar os problemas da sua vida? Quer tirar o mal da sua vida? Né? Eu estava acompanhando as pessoas da minha família, né? Não falei diretamente com o padre, mas eu fiquei bem atenta à conversa. E o padre falou isso, olha, é orando. Não tem outro jeito, falou, né? É orando. Se você, só a oração pode tirar esse demônio da sua casa. Né? Ou seja, por mais que eles ainda, né, a nomenclatura, né, nós vamos chamar de espíritos ainda levianos, espíritos ainda inferiores, chamando de demônio, não, mas até essas práticas, né, se o Allan Kardec tivesse aqui, ele ia já olhar isso com bons olhos, talvez. Né? Ou seja, até a prática eles estão mudando. Então, qual é a própria, o que o padre falou? Vai na igreja todo domingo, no que eles falam, temos que assistir a palestra, o passe toda semana, vai à igreja, faz a oração em casa, que é o quê? O nosso evangelho no lar. Né? Então, ou seja, muda, né? As pessoas têm que mudar o sentimento. Então, eles já perceberam que, entre aspas, o demônio, né, aquele mal, aquela entidade do mal que está ali te perturbando, só vai sair, né, esse anjo do mal, não sei como vamos chamar de direito, só vai sair com a nossa mudança. Então, é mais ou menos isso que o Kardec estava falando há quantos anos atrás. Né? Então, eles perceberam. Oi? Não à toa tem tantos católicos frequentando o centro espírita. Sim, assistindo palestra, tendo uma entrevista, querendo uma entrevista. Muitos católicos. Muitos. Mas o que eu achei interessante é que a própria igreja, né? Olha, isso é uma lei da evolução, né? Ou seja, não precisam ser espíritas, né? Ou nascer espírita, para poder, né? Ou seja, o padre que representa ali é uma figura importante perante a muitos, é uma pessoa que exerce influência, né? Afinal, ele detém o conhecimento, ele detém o poder ali que a igreja dá aos padres, mas até eles já estão mudando. Né, que antes viriam o quê? Com uma cruz, jogavam uma água benta e fazia todo aquele teatro, que é isso que o Allan Kardec está falando, né? Com outras palavras mais bonitas, mas ele quer dizer, olha, não adianta a gente fazer tudo isso, né? Botar roupa preta e com capuz roxo, como eles faziam, vir com uma cruz, expulsar. Não é assim, né? Justamente por quê? Porque o espírito, né, aqui agora, já para a compreensão espírita que vai mais profundo ainda, né, ele não vai adiantar, porque ele muitas vezes até diverte ao espírito, ele sabe que aquela cruz ou que aquela água não vai afastá-lo, se ele quiser ficar ali e tiver, né, esse médium que consegue doar para ele essa carga de fluidos, ele vai se aproveitar, né, agora, se a gente fizer o evangelho, lembra, comentamos em semanas anteriores, né? Se a gente fizer evangelho, ou a oração, como a gente quiser chamar, né? E chamar a atenção desse irmão, né? Falar assim, olha, quem estiver aqui na minha casa, né? Por favor, procure o nosso lar, como a gente conversou na semana passada, falando sobre isso. Então, o evangelho, e praticando bem, né? E praticando bem, a tendência é que esse espírito, que mesmo ele não tendo aprendido, ele vai se afastando, justamente porque a gente atrai o que para nossa casa? Os bons, os melhores. E eles blindam, né? Eles não muitas vezes eles não permitem que esses fenômenos aconteçam, né? É o que o próprio Allan Kardec ele vai dizer aqui, né? Então,
depois ele fala, né? Depois ele volta de novo a falar, né? Que apesar desses fenômenos que assustam, né? Que eles querem mais chamar a atenção, que ser produzido por espíritos ainda imperfeitos, mas o grande objetivo deles, apesar de ser produzido por alguns fenômenos, por alguns espíritos imperfeitos, eles comprovam, isso sim é importante agora para a ciência espírita, comprovam e demonstram a existência dos espíritos, ou seja, dos seres incorpóreos. Tá? E comprova mais ainda que eles podem entrar em contato com a gente. Não é à toa que eles conseguem até pegar os nossos objetos, né? Bater nos objetos, provocar barulhos físicos, né? Como como o Haroldo falou ali no vídeo, que são tangíveis aos nossos olhos, da carne. Né? Eu não preciso ser um médium vidente para ver o que o espírito está fazendo. Ele consegue tornar esse fenômeno visível, tangível, né? Ou seja, material, por isso físico. E isso, né, querendo ou não, eles, mesmo eles não tendo essa intenção, até a ação desses espíritos imperfeitos ajudam mais uma vez a comprovar a existência dos espíritos e comprovar que eles podem se interferir no mundo da matéria. Alguma questão, pessoal? Até então? Depois, né, o Allan Kardec ele vai dizer que quando, né, ele fala, né, ele já falou de alguns, ele indicou para a gente alguns textos da própria Revista Espírita para a gente ler, de casos, né, porque eu falei de alguns casos que chegam até a parecer filme de terror mesmo, de tão perturbadores que são e que incomodaram as pessoas, né? Algumas pessoas que não detinham esse conhecimento nem técnica nenhuma para poder fazer um certo controle daquilo que estava acontecendo na casa delas. E de todos esses fenômenos que o Allan Kardec ele analisou, ele coloca aqui, olha, muitos, né? Muitos podem sim criar perturbações mentais, lógico, isso quando a pessoa já tem esse corpo já formatado, ou seja, essa tendência a ter essas perturbações mentais, quando ela não quer em nenhum momento estudar, ela insiste, muitas vezes ela nega a existência do espírito, o fenômeno está acontecendo ali, né, em frente a ela, e mesmo assim, com um certo orgulho, é a palavra que ele usa, a pessoa que está ali, ela fica tão perturbada porque ela não quer aceitar, não, o espírito não existe, não pode ser. Isso não existe. Então, essa negação dela, fora essa carga que ela tem de muitas vezes ficar louca por causa disso, e ele traz alguns casos onde as pessoas ficaram realmente doentes, né, de tanta perturbação que elas sofreram, né, e isso agravou, né, logicamente, o quadro dela, esses fenômenos físicos, e como que vai resolver, né? Independente de hoje, né, termos psicólogos, médicos, né, independente dessa parte, que lógico, tem que ser tratado o corpo físico, obviamente, e o espírito, né, ali também, mas como que ele vai controlar esses espíritos que querem se comunicar com essa pessoa que se encontra em perturbação? O Allan Kardec, ele vai dizer, olha, o espiritismo veio com uma dessas missões, né? Além de todas as missões né, que o espiritismo tem em seus 3 aspectos, uma delas, né, quando a gente divulga o espiritismo, divulga esse estudo que nós estamos fazendo agora, um dos nossos objetivos é levar este conhecimento, inclusive aquelas pessoas que muitas vezes se encontram com esses inconvenientes, né? Então, Allan Kardec vai dizer que o estudo e a divulgação do espiritismo pode evitar que esses inconvenientes e essas perturbações voltem a acontecer ou aconteçam. Tá? E quando ele fala de divulgação, ele também está colocando ali o estudo, né? Esse estudo contínuo que a gente tem faz com que muitas vezes, né, a gente se afaste deles ou tenha mais uma proteção, né? Mais um escudo contra esses espíritos que só querem brincar com a gente. E outra coisa, né? Não podemos parar de negar, né, o aspecto espiritual.
né? O Allan Kardec vai dizer, quanto mais a gente nega, quanto mais a gente não quer ver, né, mais esse mundo espiritual aqui, né, ele vai atuar muitas vezes de forma negativa, né, dependendo do espírito que está ali como nosso visitante. Então ele vai falar o seguinte: ó, o mundo espiritual existe, ele está entre nós, não temos só que aceitar, nós temos que também estudar, né? E ele chega até a falar, olha, independente, se você não quiser acreditar que os espíritos existam, e muito menos que eles possam se manifestar entre nós, tudo bem, os fenômenos vão continuar acontecendo, você querendo ou não, você crendo ou não, né? Então ele coloca, olha, o que ele quer dizer? A existência do elemento espiritual, ou seja, do espírito, e da possibilidade que esses possam viver entre nós é uma realidade, que não pode ser negada, e que quanto mais aquele que estiver sofrendo, né, no caso de perturbação, né, pior aquele que estiver sofrendo, ele começar a negar, vai piorar mais ainda esse quadro dele. E muitas vezes é isso que o espírito quer, né? Muitas vezes ele se diverte com o nosso sofrimento, né, com o nosso sofrimento, com a nossa perturbação, e isso já dá mais ponto para eles, né? Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário sobre essa parte que o Kardec nos coloca? Vamos ficar quietinho de novo? Pode falar, Neide. Ana, eu tive uma experiência quando era pré-adolescente e fui tomada de um medo terrível, terrível. Naquela época não tinha centro espírita, então a gente fazia as reuniões em casa mesmo. E era medo, eu estava tomando banho, eu saía correndo do banheiro, minhas irmãs mais velhas me levavam para matinê, eu ficava entre uma e outra, mesmo assim, eu estou com medo, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Eu ia para a escola, voltava, minha irmã tinha que me trazer correndo, porque eu tinha medo, não sabia do quê. Não sabia do quê. Uma experiência, assim, muito estranha, mas meus pais já eram espíritas, né? E eles se reuniam muito. Tinha um senhor, doutor Oswaldo Schmidt, que era um espírita muito bom também. Meu pai era um espírita muito bom. Eles que começaram a conversar, doutrinar, eu já não é mais, esclarecer, a gente viajava, ia de Apucarana, que eu morei em Apucarana, a gente ia de Apucarana para Arapongas, a gente ia conversando, eles conversando, eu escutando, né? Então, e demorou, viu, Ana? Demorou até que eu voltei à minha normalidade, mas aconteceu comigo. Minha história. Mas eu acho que eu não entendi direito. O que acontecia quando você mudava de cômoda? Você falou, eu ia no banheiro, saia correndo. Mas era um medo. Era um medo que eu não sabia do que, eu não sabia o que era. Eu, por exemplo, a gente tinha uma banheira e a gente eu tomava banho no chuveiro dentro da banheira. E eu tinha, sabe aquele medo daquela banheira se romper e eu cair num buraco? Aquilo era um medo muito grande, e depois não sabia que medo que eu tinha, do que eu tinha medo. Ia para a escola, voltava, minha irmã tinha que me trazer correndo, eu ia para a matinê, minhas irmãs tinham que me voltar para casa porque eu tinha medo, não conseguia assistir filme nenhum. Possivelmente, como você falou que o seu pai dava atendimento mediúnico em casa, né? E isso, talvez você já estava sentindo talvez esse medo de não saber realmente o que está acontecendo, né? Então, e eu sei que eles faziam, como eu era menor, então eles faziam a reunião na mesa e eu sentava, a gente, os mais novos, sentavam assim em bancos, em cadeiras separadas, né? Sim. Então, eu não sei, olha, fora de brincadeira, na época eu não entendia nada, não entendia mesmo, eu sabia que a gente fazia o evangelho e tudo mais, mas assim, não tinha estudo, eu não estudei, comecei a estudar depois de grande, depois de moça, depois de, sabe? Não tinha essa compreensão, eu não tinha. Por isso que é um dos grandes perigos, né? Aliás, um dos grandes perigos e inconvenientes da mediunidade, né? O termo que o Allan Kardec usa, né? Quando a gente traz os grupos mediúnicos para dentro de casa. É verdade. Se a gente for interpretar, né, Neide, o grupo mediúnico, né, como muitos usam essa metáfora, o grupo mediúnico é como se fosse um hospital, como se fosse um PA ali. É a mesma coisa se você for uma médica, uma enfermeira, um trabalhador da área da saúde,
trazer os seus pacientes para dentro da sua casa. Sim. Vão montar com macas, UTI, você vai estar convivendo né, Sim. com aquele Ficou meio. o canal aberto, né, Ana? Exatamente. É. Fora você vai estar, entre aspas, vamos supor, os doentes, eles podem trazer contaminação. A minha Sim. casa ela não tem a estrutura de sanitário como um hospital. É a mesma Verdade. coisa, né? Estamos fazendo uma analogia, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? O meu lar ela tem a proteção, né? Nós que contribuímos com essa proteção quando a gente alimenta com o evangelho no lar, que tem que ser sempre respeitado, mas não é como a casa espírita. É verdade, é verdade. Né? A casa espírita é como, né? Ela tem uma outra, né? Um outro contexto, né? De fluidos, né? E uma outra proposta, né? É verdade, é verdade. É outra energia, né? Mentira. Boas energias. Exatamente. Você lembra quando nós estudamos, acho que foi o primeiro capítulo, né? Do estudo agora mesmo, né? Quando Allan Kardec ele fala assim, mas se a gente pegar aquele que é o incrédulo, né? É o terceiro estudo do método. E a gente colocar ele diante de uma mesma, põe ele na mesa mediúnica, põe ele diante de fenômenos, né, para ver se ele vê, ele vai deixar de ser incrédulo, vai começar a acreditar. E o Allan Kardec fala, pode até piorar, porque ele vai ficar assustado. Ele vai ficar assustado, né? E como ele coloca aqui, muitos, mesmo passando por essas perturbações físicas, ainda não querem admitir a existência deles, ou seja, dos espíritos. Então, não é por aí que você vai convencer, né, que o mundo espiritual existe. Pode deixar, né? Por isso que é um dos perigos, né? Você vai estar dando abertura ali para pessoas que não têm preparo, que não têm esse estudo, né? E esse controle, né? Você vai dar, pelo contrário, você vai estar prejudicando essas pessoas, né? Então, depois ele vai aprofundar, né? E por isso que ele coloca, né? O Allan Kardec coloca que os grupos mediúnicos devem ser fechados, né? Com pessoas que eles já estão capacitadas, e em nenhum momento no nosso lar, né? Mas será uma prática muito comum, Neide, né? O que aconteceu na sua casa, né? Então, muitos grupos tinham. Né? Não falamos na semana passada? Muito depois que começou a formar em grupos e centros, entendeu? Mas antes era em casa. Isso, exatamente. Né? Porque mesmo já tendo a FEB, né, que é antiga, né? Mesmo já tendo esses órgãos, eles estavam ainda em construção. Né? Não é a mesma aparelhagem que nós temos hoje. É verdade. Essa formatação, né? É verdade, é verdade. Mas olha, eu tive muita sorte porque eu fiquei boa. Que bom, né? Que bom. Né? Mas tem pessoas que têm perturbações maiores, né? O próprio Herculano Pires, eu contei para vocês na semana passada. Ele tinha. Se for pegar a história e vida dele, ele tinha um grupo mediúnico, inclusive era nas terças-feiras à noite. E ele era na casa dele. Depois, né, tomava o lanche, jantava, não sei, fazia o grupo mediúnico. Inclusive, aceitava adolescentes. Uma das adolescentes, né, que frequentava a casa dele, que é uma médium até hoje, né, é a Dora Encontro. Ela, com 13, 14 anos, já era médium. Sempre, né, ela é médium, né? Mas ela já era médium no sentido de estar em exercício da sua faculdade mediúnica, né? Então, assim, não tinha, antigamente não tinha tanta, né? Hoje não tinha muito estudo. Bom, era assim, o Evangelho, né, o Livro dos Espíritos, mas não se aprofundava, não tinha André Luiz, toda essa literatura, né? O acesso aos livros, né? Era muito mais difícil. O acesso aos livros, né? Então, hoje está muito mais fácil, né? Ou seja, vieram pessoas um pouquinho antes que pensaram em como formatar os trabalhos, né? Mas se a gente for no espiritismo, né, deixar de lado o movimento espírita, como foi construído a história, a gente vai ver que ele já coloca, são grupos fechados, né? Eles são grupos fechados dentro de uma sociedade. Né? Eu não vou fazer essa sociedade em casa. Mas o Allan Kardec mesmo, né, quando ele estava construindo, né, o alicerce espírita,
Esses grupos mediúnicos eram feitos em casas, né? Então, ele ia na casa dos médiuns, e os médiuns, muitas vezes, na casa dele, e as comunica porque não tinha. Lembrando que foi ele que fundou a primeira sociedade. E a primeira sociedade só foi fundada, né? Depois que muitas reuniões caseiras, né, vamos colocar assim, entre aspas, em casa, foram realizadas. Reuniões domésticas, né? Reuniões domésticas, exatamente. Né? Então, mas ele mesmo, né, para eles pensarem isso, eles já viram que tinha alguns inconvenientes, né? Sim, sim. Pode falar, Elizabeth. Aconteceu um fato comigo há uns 6 anos atrás, mais ou menos, que eu estava iniciando ao estudo, né, do EJE. E eu estava na sala, sentada, assistindo TV, tranquila. De repente, eu escutei um barulhão. E eu imaginei que fosse alguém que tivesse jogado alguma pedra, sabe? Eu levantei e olhei nada. Quando eu olho, eu não acreditei. Eu fiquei tão assustada. Eu tinha hábito de acender velas, né? Quando eu orava, tal. E eu tinha umas velinhas pequenininhas. E estavam todas dentro do guarda-roupa. Essa vela, eu não sei como que ela saiu, e ela foi do meu quarto, eu estava na sala, ela foi arremessada no meio do corredor com toda a força, que se nem alguém tivesse jogado uma pedra mesmo. Nossa, eu fiquei uns 3 dias sem dormir. Aí eu pedi socorro, expliquei o que tinha acontecido, aí me explicaram que poderia ser alguém que nem sabe que é médico, que tem como que é? Não sei explicar agora, não me sai a palavra, esse fluido vital que acabou acontecendo isso, né? Dando esse efeito físico. Mas realmente me assustou muito. Como que pode uma vela sair do guarda-roupa sozinha e ser arremessada com força no meio do corredor? Aí, esse fenômeno, né, como você falou da vela, é um fenômeno de transporte, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Já é um pouquinho mais evoluído do que essas pancadas, né? Que o Kardec está falando até então de pancadas, de janelas batendo, de barulhos. Agora tem também o transporte de objetos, né? Ou seja, o objeto, muitas vezes, você viu só a vela, né? Ela pulando assim, né? Mas tem casos e fenômenos onde você realmente transporta um objeto que está lá em outro cômodo. Ele Mas aparece. aí foi algum espírito que talvez quisesse Sim, é o comunicar espírito, comigo? sempre é o dono da vontade, né? Vamos pensar assim, todo fenômeno físico, quem é o dono da vontade? Quem é que quer fazer esse fenômeno? Ou seja, quem queria chamar sua atenção com as velas? É o espírito. Neste meio ambiente, onde está o espírito, no caso, sua casa, por exemplo, tem que ter alguém ali que seja um médium, que seja capaz de doar esse fluido vital. Que junto com os fluidos dele, né, ou seja, com os fluidos do médium, aliás, do espírito e do meio ambiente, que é que essa combinação fluídica nós vamos chamar de ectoplasma, consegue provocar esse fenômeno. Entende? Então, assim, pode ser você, pode ser uma pessoa que reside com você, pode ser até mesmo um vizinho. Ou seja, algum encarnado próximo ali. Algum Estado do encarnado lado. próximo, porque eu Isso. estava assistindo TV Ou você sozinha, mesmo. mas é muito assustador, né? É assustador, né? É assustador, né? Quando a gente não, né? Ainda mais aquele que nunca viu, né? Ou está acostumado. E a intenção deles, né? Normalmente, assim, é essa, é chamar a atenção. É querer, olha, eu estou aqui, né? Então, como é que eles vão, como eles vão fazer? Ou derrubando algum objeto, ou fazendo transporte de algum objeto, né? Mas a intenção, a princípio, é essa, chamar a atenção, ou para o bem ou para o mal, né? Como a gente já viu. Mas é sempre ele quer chamar a atenção, senão ele não estaria fazendo esse fenômeno. Mas com certeza, você não viu o Haroldo falando, né?
Se não tiver esse médium que ele chamou de médium sensitivo, né, nesse caso, um médium de efeito físico ali, se não tiver este médium no ambiente, o espírito não consegue provocar esse fenômeno físico. Ele precisa dessa doação fluídica nossa. Senão ele não consegue, ele não consegue Sim. fazer nenhum tipo de fenômeno. Pode ser o mínimo possível, o barulhinho, a batida na janela, o toque-toque na madeira, né? Ele precisa dessa combinação. Ou seja, eu, espírito, preciso de um encarnado, que vamos chamar de médium, para que a gente possa combinar essa minha energia com a dele, esse meu fluido com o dele, para que eu possa agir com o fenômeno. A minha vontade quero derrubar essa vela, eu quero fazer que essa vela troque de ambiente, ou que ela caia, não importa, né? Para eu chamar a sua atenção. Mas não basta só a minha vontade, eu tenho que ter, né? Lembra que o Haroldo falou, é uma questão física. Eu preciso que tenha essa combinação fluídica. Senão, eu, espírito, vou ficar só na vontade. Vou esperar até aparecer alguém ali, né, que possa fazer essa doação para mim. Né? O que fica, né, o que o Allan Kardec está falando, o que fica muitas vezes que perturba é quando esses fenômenos, os casos que ele traz, é quando é uma questão recorrente, né? Todo dia, né? Se você falar assim, todo dia que eu sento no meu sofá para ver a TV, acontece esse barulho. Eu posso esconder as velas, eu posso colocar, mas eles conseguem retirar a vela, sabe, caso assim? Né? Eu posso esconder a vela, mas a vela vai estar voando, quando eu vejo a vela já está voando. Né? Então, são esses casos que perturbam, né? Quando a pessoa já, não, o que eu faço? Né? O que eu faço que esse fenômeno toda hora acontece. E uma das fórmulas, vamos dizer assim, né, uma das técnicas para a gente realmente afirmar que é um espírito e não uma causa física, né, normalmente eles fazem horários bem específicos, né, vamos supor que todo dia, 14h, eu espírito, vou lá e faço isso. Né, então, normalmente eles repetem horários, isso é muito comum, ou períodos, né, é muito comum. Então, mostra que há uma inteligência, tá? Tem alguém ali por trás pensando e esquematizando, né? Olha, então todo dia, às 2h, eu vou lá na casa dela e vou fazer isso. Né? O motivo tem que ser investigado. Por que será que eu quero chamar a atenção? Né? Mas antes, qual é o primeiro passo? Né? Eu vou ver se tem alguma coisa na minha casa, alguma causa física e material que fale por que essa vela está voando, né? Né, né, velas não voam, né, elas não têm asas, então alguma coisa está acontecendo, né, até a gente afirmar que há realmente um elemento espiritual. Não, aconteceu uma única vez, Pode ser uma única e vez. realmente uma coisa que estava guardada no guarda-roupa foi arremessada com toda a força no meio do corredor, que foi muito assustador, fiquei uns 3 dias sem Assustador, né? dormir. Muito. Depois eu pedi auxílio, que eu estava iniciando, Aham. como eu falei, no centro, aí recebi as instruções, rezas, tudo, aí acalmou, mesmo porque foi só uma vez, mas me amedrontou muito. E é muito comum, né? Não só com alguns efeitos físicos, também tem essa questão que quando né, muitas pessoas relatam, né, que quando começam a estudar o espiritismo, ficam mais sensíveis, né, nesse sentido, né? Então, tem pessoas que conseguem, não só com o fenômeno físico, mas pessoas que conseguem ver espíritos ao lado, né? Até mesmo ali estudando junto. É muito comum, né, essas histórias. Né, que muitas vezes os alunos do EJA que traz, né? Eu comecei aqui no centro, fiz o curso, eu me matriculei, né, eu tenho, né, e muitas vezes coisas ruins e boas eles conseguem ver, né? Então, nem sempre né, um espírito bom ali do lado, mas eles ficam sensíveis, né, nesse sentido. Eu acho que o mundo espiritual começa a enxergar, olha, um caminho ali, né? Olha, ela foi ali para o centro. Quem sabe agora eu consigo me comunicar, né? Só que eles não seguram muito né? Eles são muito ansiosos, né? Não conseguem segurar muita ansiedade.
Pode falar. Pode Oi. falar. Eu fui fazer o ESG, eu fui fazer porque eu comecei a ver assim, uns vultos na minha casa. Eu vi um vulto atrás de mim. Eu senti uma presença junto comigo, né? E nessa mesma época eu tinha feito aniversário, meu compadre não me parabenizou, eu era uma pessoa muito sensível e comecei a falar muito mal dele. E eu falava mal dele, falei, vou ficar de mal, não vou falar mais com ele, tal, tal, tal. Não sabia que ele tinha morrido. Ele estava numa outra cidade. Aí, é, é, quando foi um dia, eu falei, não, quer saber? É muito desaforo. Sempre fui amiga dele. E ele não me ligou, né? Vou atrás dele, vou falar com ele. E liguei lá para a cidade dele, lá para a casa dele, ninguém atendia, liguei para a casa de uma amiga. E aí ela me falou que ele havia falecido e eu não sabia. Nisso, eu fui aí no centro, né? Conversei com uma pessoa e fui orientada e tal. Nunca mais eu vi nada, nunca mais senti nada, nunca mais senti presença nenhuma. Será que Era eu, ele? eu acredito que tenha sido ele querendo me avisar, porque a gente sempre brincava muito, né? Conversava muito, e eu era sempre fui muito amiga dele, né? Uhum. E eu não sei, eu penso que foi ele, porque eu nunca mais senti nada, sabe? Pode ser. E aí foi aí que eu comecei a estudar, a fazer o EJA. Aí eu fiz no outro ano começou, né? E aí eu fiz a minha inscrição. Mas, Uhum. assim, foi uma coisa, assim, inexplicável. Aonde eu ia tinha uma presença, uma coisa, parecia que tinha uma coisa, assim, que passava na minha sala, Sim. sabe? Na minha sala, na minha casa. Você É uma coisa sentia muito uma estranha. presença perto de você. Sim, Bom, sendo ele ou não, né, foi uma presença boa, né? Que te levou até a casa espírita, né, e te sim. incentivou no estudo. Que ele sempre quis que eu evoluísse, né? Porque eu era uma pessoa Uhum. muito cheia de... que ele falava que eu tinha que procurar estudar, né? Cheia de sensibilidade, Ele te né? incentivava. Pode ser, né? É, Pode, né? Como a gente vai saber? A gente não tem como saber, né? é. Mas há muitas histórias assim, né? Há muitas histórias assim de pessoas, né? Porque assim, quando a gente desencarna, né? Há aquele estágio de perturbação, como a gente até comentou recentemente, mas o nosso pensamento se liga a muitos que estão aqui, as pessoas, né? Os amigos, a família com quem a gente deixa. Então, assim, é sofrido para aquele que desencarna, né? Não só para aqueles que Uhum, ficam, né, pela saudade, pela perda material, né, daquele ente querido, mas ele também sente, né? Ele também sente, ele também se preocupa, muitas vezes ele quer entrar em contato, né? Ele também uhum, quer chamar a nossa atenção, né? Então, isso é muito comum. Isso é muito comum, né? E muitas vezes, quando a gente volta, né, é o mesmo caso, né? Eu vou para casa espírita, eu começo a estudar e esses fenômenos, né, eles começam a acalmar, né? Muitos relatam, assim, lógico, com histórias obviamente diferentes, uhum, mas se a gente for filtrar, é quase todo o mesmo período, é quase toda a mesma questão, né? Então, as pessoas sentiam algum, né, ou algum incômodo, ou algo diferente, começou a estudar, começou a fazer o ED, começou a estudar o espiritismo, e isso se acalmou, né? Isso se uhum. acalmou ou não, né? Tem alguns casos de algumas pessoas que isso até aflora mais, mas ela fica pelo menos mais calma e entendendo, olha, como o Allan Kardec coloca, né? Quando começam a entender esse mundo, espiritual, e entender que eles são capazes, sim, de entrar em comunicação,
né, seja, né, seja jogando a vela, como a Elizabeth falou, né, seja causando algum medo, né, ou muitas vezes querendo ficar ao nosso lado, ou porque nos ama, ou porque quer proteger, enfim, a intenção que for, né, mas a gente começa a mergulhar e a desvendar esse mundo espiritual e até entender, né, o que acontece com a gente, né, por que que eu vejo, por que que eu sinto, por que que os objetos se movem na minha casa, né, até mesmo ter até mesmo conseguir controlar quando isso for um incômodo, né? Então, Para por isso que você o espiritismo para você ver vem o com esse propósito. tanto que me incomodava, que eu fui procurar o melhor médico de oftalmologista, que eu achei que o Covid tinha me dado alguma coisa na minha vista, e eu vi aquelas luzes brancas que passavam assim, eu achava que eu devia estar com alguma doença muito grave na minha córnea, né? Eu achei que alguma coisa que o Covid tinha deixado em mim, né? E aí eu fiz Então, todos os exames e não deu nada. você conseguiu visualizar também algumas questões? Não via nada, só vi passava assim, eu sentia uma coisa que passava, era como se fosse um farol, sabe? Às vezes até Um as vulto, uma cortinas luz, fechadas em era casa. luminoso, né? Uma coisa estranha, assim, mas não tinha medo, não tinha nada, não. Mas Uhum. graças a Deus já passou, ser passado já. É lógico, por exemplo, a faculdade mediúnica, o Allan Kardec coloca aqui para nós, por exemplo, o estudo, né? Coloca um padrão, né? Mas cada médio é diferente do outro, né? Por exemplo, quando a gente tem a dupla vista, a gente pode estar com olhos fechados, o olho da carne, tá? Fechados, esse vulto, como você está colocando, essa luz, ou até mesmo, né? Quem consegue visualizar o espírito perfeitamente, a gente consegue visualizar de olhos fechados, né? Então, não tem oftalmologista que vai dar conta disso, né? Então, tem que ser oftalmologista com neuro, né? Olha, minha cabeça está produzindo imagens, eu estou conseguindo visualizar, e essa imagem da fala comigo se comunica, né? Então, muitas vezes, a gente consegue até visualizar de olhos fechados mesmo. Você queria falar Obrigada. mais alguma coisa? Imagina, obrigada. Queria falar mais alguma coisa, Elizabeth? Você levantou a mãozinha aí de novo? Não, ué, Acho que foi só porque você não tinha ligado, né? não sei, desculpe. Imagina. Você vê, né? As histórias né? Isso confirma, todas essas histórias que nós estamos compartilhando, né? Confirma o que o Allan Kardec tinha dito nos itens anteriores, né? Que os fenômenos físicos, eles não pararam de existir, né? Não é porque eles não têm tanta visibilidade perante os fenômenos inteligentes, né? Na casa espíritas, a gente não tem laboratórios, ou o nosso movimento espírita se formatou de um jeito onde a gente não trabalha mais com esse tipo de mecanismo mediúnico. Isso não quer dizer que isso não exista, que esses médios de efeito físico, ou que esses espíritos que querem se comunicar através dessa via mediúnica não existam. E ele mesmo fala, muitos até não falam porque eles têm medo de se parecer de louco, né? Imagina se ele chegasse para todo mundo, né, Elizabeth? Olha, lá na minha casa a vela voou. Qual a primeira, né? Ela mudou de lugar, foi lançado, o armário abriu sozinho e lançou a vela. As neurocardianas fala, a gente não conta isso para todo mundo, né? Às vezes nem Não, não psicólogo, dá. né? Ia falar que eu sou louca. Exatamente, com medo do E eu ridículo, né? Com fiquei, medo da gente ser ridicularizado. e eu Exatamente. fiquei depois pensando quem será que está perto de mim que tem esse fluido para Pode ser a senhora mesmo. Né? Pode ser você mesmo. Né? Ou alguém, ou né, algum vizinho, algum vizinho, enfim, né? Mas que tinha algum médio efeito físico ali próximo, ou, né, isso é evidente, senão não conseguiria fazer esse tipo de fenômeno. Então, assim, esses fenômenos acontecem, não são raras às vezes, né? Elas acontece que, como a Allan Kardec falou, as pessoas não saem falando, né? Até hoje, se eles sair falando, vão mandar a gente para psicólogo, para neuro, né? Até para oftalmo, né? Então, você não está enxergando direito, você enxergou direito, né? Então, mas os fenômenos realmente eles existem, que eles
podem não ser, assim, considerados, né, até mesmo Allan Kardec, os espíritos superiores admitem isso. Não, nós temos já meios mediúnicos, né, que são de efeitos inteligentes, muito mais eficazes para um trabalho, né? Um espírito pode se comunicar melhor através de uma carta psicografada, através de um médium psicofônico, né? Há outros meios mais elaborados que eles podem se comunicar. Não precisa ser somente por pancadas e barulhos e transporte de objetos, né? Mas isso não quer dizer que isso não exista. É isso que esse capítulo, né, um dos ensinamentos que esse capítulo traz para nós. E todos, né, ele colocou aqui, né, todos os pancadas, objetos que são transportados, todos têm uma mesma causa, né? Ele é o mesmo processo, né? Como o Haroldo colocou ali, é físico. Há sempre um espírito que quer causar esse fenômeno, há sempre um médium que doa esse fenômeno, que, juntando com o meio ambiente, ou seja, que também doa, que também tem os seus próprios fluidos próprios, conseguem produzir essa força, né, que levanta objetos, né, ou que provocam as pancadas, barulhos, né, então tudo isso vem do mesmo, é a mesma fórmula, né? Como que eu produzo um efeito físico? Tem que ter um médium, um espírito que tenha essa vontade e o meio ambiente para poder colocar, para poder ter, né, para poder produzir esse fenômeno. Né, como ele colocou ali, né? Então, a intervenção, né, muitas pessoas falam, mas o médium, ele precisa ter uma aptidão especial, ou ele precisa estar com outros médiums também para poder produzir os fenômenos? Não, basta ter um médium de efeito físico, longe ou perto daquele, né, daquele efeito, né? O espírito, como ele colocou ali, que quer fazer, eu sou espírito, eu quero provocar esse fenômeno, né? Eu quero chamar a atenção, ou para o bem ou para o mal. E uma pessoa, né, ou seja, um encarnado que possa ajudá-lo nesse sentido, né? Por isso que esses fenômenos aparecem de forma inesperada, né? Ou seja, ele acontece. E quando eu não encontro, né? Vamos supor que eu sou um espírito e eu quero me comunicar com aquelas pessoas que estão ali na casa, mas eu não encontro esse médium, né? Eu não encontro esse médium sensitivo, esse médium de efeito físico que possa doar esse fluido que eu preciso, né, para combinar com o meu e do meio ambiente para que eu possa chamar a atenção. Então, basta, né, o Allan Kardec coloca, basta pisar ali naquele ambiente, né, um dia que algum médium de efeito físico esteja ali próximo, pronto. Ele começa, nem que seja produzir um dia, como o caso da vela ali, da Elizabeth que voa, né? Então, basta estar ali, um médium de efeito físico chegou, agora eu vou aproveitar essa oportunidade e vou produzir esse fenômeno, esse efeito, né? Então, basta estar naquele ambiente. E também, né? E também pode ser que ele seja impedido, eu não cadê para colocar aqui, ele seja impedido de provocar. Muitas vezes ele está impedido de provocar, vamos supor, o espírito, ele quer produzir esse efeito, mas ele não tem o tempo todo, eu sou uma pessoa que passa o evangelho, eu estou em oração o tempo todo, eu estou em reforma íntima, eu estou fazendo de tudo para que eu possa atrair os bons espíritos. E aí aparece, eu recebo na minha casa um médium de efeito físico, e o espírito fala, olha, é agora, né? Então agora que eu vou produzir esse fenômeno, mas ele é impedido, vamos supor, né, por esses espíritos que estão ali ao meu lado, que estão ali protegendo a minha casa, o meu lar, né? E aí eles conseguem impedir, sim, que esses fenômenos aconteçam. É o que o Allan Kardec vai colocar aqui, ó, na própria revista Espírita, não, no item 95, deixa eu ver se eu coloquei aqui. É mais lá para frente. Ele coloca nessa revista Espírita de 1860, tá?
um caso de um espírito que jogava pedras, né? Estava na rua e ele jogava pedras nas pessoas, né? E naquele momento que ele foi evocado, nós vamos ler o item 95, ele não consegue produzir esse fenômeno, né? Ele não consegue produzir esse fenômeno, porque naquele momento ali, as pessoas que estavam evocando estavam protegidas, né? Elas estavam protegidas, impedindo com que ele, com que ele jogasse a pedra. É um dos casos que ele relata e ele coloca aqui no item 95 também. Vamos ver. Né, depois ele fala a presença do médium, né, nesse local, né, ele coloca direto isso, né, eu preciso da presença do médium, e esse médium que seja capaz de doar esse fluido vital. Mas depois o Allan Kardec, ele pergunta, né, ele coloca até uma comunicação mediúnica pelo Espírito São Luís, e ele faz o seguinte, ele pergunta, mas eu preciso ter uma afinidade moral, né? Ou seja, o médium tem uma afinidade moral com o espírito comunicante ali, com o espírito, o dono da vontade ali. E isso não interfere, tá, pessoal? A moral, neste tipo de fenômeno aqui, não vai impedir, né, e nem provocar que esse fenômeno aconteça. Então, como o nome diz, é físico mesmo. Então, se fosse uma questão da moral, vamos colocar assim, espíritos que não têm a moral tão elevada assim, não poderiam usufruir do fluido vital de médios que possam ter mais evolução moral. Tá? Então, o que o São Luís está falando aqui? Então, a moral, a qualidade moral, tanto do médium quanto do espírito comunicante, ela não, nesse tipo de fenômeno, não atua nenhuma influência. Tá bom? Mas o que decorre deles? Uma afinidade fluídica, né? Uma afinidade quando, por exemplo, se vamos supor que uma pessoa que está, ela se encontra em perturbação e ela não tem o hábito de prece, ela não tem o hábito de fazer evangelho, né, ou seja, o padrão vibratório dela vive baixo. É lógico que ela vai atrair, independente desses fenômenos físicos aqui, tá? Independente da questão moral dela, ela vai atrair espíritos no mesmo padrão vibratório. E pode ser que algum desses espíritos, por exemplo, queiram provocar esse tipo de fenômeno. Né? Então, para fazer fisicamente a ligação, né, a combinação fluídica do fluido do espírito com o fluido do médium, a moral não interfere. Mas se a gente for pensar que a moral, no sentido de elevação espiritual, ela pode atribuir uma qualidade a esse efeito. Ou muitas vezes, né, mudar, né, ou seja, muitas vezes vir até como uma proteção, porque como ele já disse, se eu tenho o hábito da oração, da fé, e estou em busca de uma elevação moral e espiritual maior, vou atrair espíritos que estejam, que estão alimentando esse meu padrão vibratório mais elevado. Né? Então, pode ser que eu possa blindar, vou colocar assim, afastar esses fenômenos. Alguma questão, pessoal, sobre a diferença entre afinidade moral e essa afinidade fluídica? Ou ficou confuso essa parte que nós explicamos do São Luís? Que é o que ele já coloca de uma forma geral, né? Ou seja, a mediunidade depende da moral do médium? Não, né? Todos nós, independente da nossa moral, temos capacidades, né? Temos como exercer a mediunidade. Mas a minha tarefa, sim, ou seja, a qualidade moral do médium que exerce influência na prática, né? Não vai impedir de um espírito não se comunicar, independente da minha moral. Né? Eu posso ser um médium de cura e ser uma pessoa ruim. E mesmo assim,
e mesmo assim, através dessa minha faculdade, fazer curas. Mas isso não quer dizer, né? Isso não quer dizer que a minha falta de moral não vai interferir na qualidade da prática mediúnica. Aí sim é outro ponto, mas o fenômeno em si acontece. Agora, a moral mesmo do espírito do médium, aí sim atribui a qualidade. Alguma questão, alguma dúvida, pessoal, sobre essa parte da moral, que o São Luís chamou essa afinidade da moral aqui, que é o que o São Luís chamou a nossa atenção? Nenhuma? Zé Roberto, gostaria de comentar alguma coisa aqui sobre essa parte do estudo? Isso é interessante, Ana, da moral. Você falou muito bem, só para dar como exemplo a questão de cura que você comentou. Eu posso ter a mediunidade de cura e cobrar por isso. A minha moral não permite que eu faça isso. E pode ser que aquele que tem a mediunidade de cura não cobre nada, que o dom é dado gratuitamente, vamos fornecer gratuitamente. Então, só para dar um exemplo que você comentou, né, na questão de cura, que é um bom exemplo, é isso. Eu vou, independente da minha moral, eu vou ter a mediunidade de cura, e só que eu vou cobrar por isso, algo que eu deveria dar de graça, que eu recebi de graça, né? Exatamente. Né? Ou seja, a minha moral atribui a qualidade na minha tarefa em si como médium, né? Mas ela não impede que eu realize a cura, por exemplo. Sim, sim. A mediunidade, né, como você já comentou, é físico, todos nós temos em maior ou menor grau. Agora, não tem nada vinculado com a moral. Agora, a moral vai definir como eu vou utilizar essa mediunidade, para o bem ou para o mal. Ou no caso da cura, eu ganhar financeiramente ou não ganhar. Isso é a minha moral que vai orientar como é que eu vou conduzir a minha mediunidade, né? Exatamente. Isso, muito bem, né? Como eu conduzir, né? Qual a qualidade moral que vai ter nessa condução, né? Isso sim interfere. Né, isso, como ele colocou, o São Luís falou, né, quanto mais a gente for, quanto mais evoluído formos, né, de forma moral, principalmente, melhor de qualidades, né, vamos colocar assim, de qualidade de espíritos, melhores, bons espíritos nós vamos atrair. Né, é o que ele coloca, não impede que o fenômeno aconteça, mas a minha moral atrai, né, dá qualidade, né, ao trabalho. E voltando lá no começo, né, que você falou da questão de afastar, né, dos amuletos para afastar o exorcismo que a Neide falou, de afastar os maus espíritos. Emmanuel nos dá uma lição muito boa com o Chico, quando ele pergunta o que eu faço para afastar os maus espíritos, que Emmanuel respondeu, traga os bons, porque aí sim, aí aquele mau espírito vai se sentir tão constrangido que ele vai estar um bom perto dele, ele simplesmente vai embora. Isso já não serve mais para mim, porque não tem amuleto, não tem qualquer tipo de exorcismo que vai afastar dele. Se ele quiser ali, ele vai permanecer. Mas aí que Emmanuel nos ensina muito bem. Traga os bons. E uma outra coisa que você falou importante, da nossa proteção, nesse caso que você estava comentando, que tem na Revista Espírita, né? Ele falou, joga uma pedra em mim. E ele fala, não vou conseguir porque tem aí um guarda, ele cita esse daí, um guarda que vela por ti. Tem aquela proteção que todos nós temos. Então a importância do evangelho no lar, a importância de nós fazermos o bem, tá sempre vibrando positivamente, porque a tendência que algo nos prejudique vai ser muito menor desde que eu sempre esteja voltado para o bem. Existe uma proteção muito grande quanto a isso, né? Exatamente. Então, ou seja, não tem uma fórmula mágica, né? Como afastar os espíritos não tão bonzinhos assim, né? É só atraindo os bons. Agora, para atrair os bons, tem muito trabalho, né? Verdade. Dá trabalho, né? A gente tem que mudar.
né? Nós temos que trabalhar a mola propulsora do universo e da Exatamente. nossa melhora é o trabalho. E Melhorar o sempre nosso trabalhar no bem, que com certeza nós vamos estar em busca da nossa perfeição, né? Exatamente. Pode falar, Agemira, você quer falar? Acho que ele abriu sem querer o áudio. Zé Alberto, a gente tem mensagem ali no chat que eu não estou conseguindo abrir. Vê se você consegue abrir. Acho que alguém escreveu no chat, não escreveu? Oi, eu abri sem querer realmente aqui o meu microfone. Tá Mas certo. eu gostaria só de fazer um comentário também. Por favor. Eu acho que por exemplo, é um fenômeno involuntário, mas depende também da afinidade, da sintonia do médium com o espírito, né? Isso, só que é uma Porque sintonia fluídica. Mesmo que essa questão da involuntariedade, se ele sintonizar, se ele tiver numa vibração superior, vai evitar esse Isso, exatamente. Né, como está no item 95 aqui e na revista Espírita, né, como o Zé Alberto acabou de lembrar. A gente tem os guardas, né? Quando a gente começa a alimentar, né, o nosso padrão vibratório, elevar o nosso padrão vibratório, é lógico que a gente vai ter a atenção desses bons espíritos que, muitas vezes, esses fenômenos físicos aqui, eles não vão acontecer. Eles conseguem anular, né? É como se estivesse nesse campo fluídico, dessa afinidade fluídica, eu vou ali e anulo, né? Essa conexão. Como se eles fossem lá, tirassem da tomada, né? Não vai acontecer, não. Pronto. Né? Eles impedem, né? Uhum. Eles impedem. Agora, só que nem sempre, né? Nem sempre a gente está, né, ainda mais aqui no nosso mundo encarnado, nem sempre nós estamos com esse padrão vibratório em dia, né? Elevado o tempo todo. Exato. Né? Então, ainda mais aquele, né? Como o Kardec falou em itens anteriores, ainda mais aquele que nem quer crer na própria existência, né, do mundo espiritual, muito menos que os espíritos possam intervir na matéria, né? Então eles ficam mais em perturbação ainda, aí que esses bons espíritos muitas vezes eles afastam, né? E depois, né, vai ter em outros capítulos, que não é nesse que nós estamos estudando, mas ainda no livro dos médiuns, o Allan Kardec ele faz uma pergunta assim, né? Então por que Deus então permite que esses espíritos que não são tão bons assim, eles possam intervir com a gente, ou seja, entrar em comunicação com a gente, ou muitas vezes nos aproximar, né? Ele vai falar isso quando ele está começando ali, né? E vai começar a falar sobre o processo obsessivo. E os espíritos respondem: Deus permite, né? Além de ter essa questão de afinidade, que somos nós que somos responsáveis pelo nosso livre-arbítrio, eu que abaixo o meu padrão vibratório, e aquela coisa, tá, né? Mas a gente pode pegar, mas Deus Deus, então ele podia anular, né? Ou seja, ele podia fazer com que esse processo obsessivo, que essa influência do mal acontecesse, né? Qual é a resposta que ele obtém? Deus permite que isso possa acontecer justamente para nos testar, justamente para testar a nossa fé, né? Justamente, e aqui, como a gente pode colocar, né? Para testar o nosso padrão vibratório. Será que a gente está fazendo... será que estamos tendo pensamentos bons para que a gente possa alimentar de forma positiva esse padrão vibratório, né? Como que está sendo as minhas amizades, né, espirituais? Como que está a minha afinidade fluídica? Será que ela está em dia? Ou será que eu estou deixando, né, de lado essa questão, né, ignorando, né? Então, muitas vezes Deus permite mesmo que esses fenômenos aconteçam, porque justamente para nos testar, né? Para ver se a gente, vamos supor, se a gente, a partir de uma perturbação, de um sofrimento, possa haver mudanças, né? Possam haver mudanças. Então, ele permite, né? E quando a gente não está em dia com essa afinidade, né, com esse padrão vibratório, né,
Agora, é muito comum no nosso mundo, né? O André Luiz, quando vai falar sobre os fluidos, ele sempre fala, olha, aqui na Terra, né, é onde a gente oscila direto o nosso padrão vibratório. Então, podemos acordar bem, mas aí temos podemos ter uma briga, um desentendimento, lógico, logo esse padrão vibratório cai mais um pouquinho, a gente esquece de pedir perdão, a gente esquece de pedir ajuda a Deus para que a gente possa seguir o resto do dia, né, de uma forma mais tranquila, mais serena, mas aí a gente vai, fica com mais ódio ainda daquilo que aconteceu, né, e termina fazendo outros males, vamos colocar assim. Então, o tempo todo a gente está oscilando. Uma hora está alto, uma hora está baixo, né? Então, faz parte, né? Então, ele está explicando, né? Faz parte do mundo de prova e expiação. Agora, não é porque a gente sabe disso que a gente, então se faz parte, então eu posso fazer, né? Não, né? Já veio Cristo, né? O que já nos ensinou que é o vigiar e orar. Né? Então, isso não quer dizer que eu não vá enfrentar provas, expiações e pequenas dificuldades no meu dia a dia. Sim, mas tudo isso são esses testes que Deus permite, né? São esses pequenos testes. Como é que eu vou me comportar? Né? Como é que eu vou me comportar diante dessas dificuldades? Né? Será que, né, e se comportar, pessoal, não é muitas vezes a gente ceder a tudo, né? Mas é a nossa postura, né? Como é que eu vou me comportar? Então, se eu tenho que saber me comportar diante de outros encarnados, também dos desencarnados também que estão entre nós. Como Allan Kardec escreveu, eles estão entre nós. Então, eu também tenho que aprender a lidar com eles também, né? E a palavra-chave está aqui grifada, né? Como que eu vou alimentar essa minha afinidade? Né? E anos depois, com a Gênese, né, naquele capítulo 14 que já mencionamos, o Allan Kardec diz exatamente quem é que dá qualidade ao fluido, ou seja, quem é que comanda essa afinidade fluídica aqui, é o pensamento. Então, em resumo, a gente pode colocar, né? Então, como está o nosso pensamento? Né? Como é que eu estou me colocando, né? Aonde está meu pensamento? O que eu estou fazendo com eles? Será que eu estou com pensamentos bons ou não tão bons assim? Né? E tudo isso retorna para nós. Né? Logo, que somos nós que damos a qualidade, nós que somos o espírito, né? Que é o dono do pensamento, que é o que produz o pensamento, é que dá qualidade a todos né? A toda a sua energia fluídica, né? Logo, né, se eu estou na minha casa muitas vezes sofrendo essas perturbações, uma das causas é o meu pensamento, entre aspas, baixo, né? Por isso que o André Luiz vai dizer, né, que no processo muitas vezes obsessivo não existe vítimas, né? Existem dois espíritos independentes do que o ligam nesse processo do mal, vamos colocar assim, mas os dois, eles não vigiaram e não oraram, ao mesmo, né, como diz o Cristo, né, não cumpriram o que Cristo já nos colocou. E todos nós podemos cair em um processo desse. Pode falar, José Roberto. Tem uma questão que você perguntou, do Eros. Ele fez um questionamento, ele fala o seguinte, né, ele está conseguindo levantar a mão, mas gostaria de saber se todo médio desta modalidade, eu só não sei qual modalidade que ele poderia até esclarecer. Então, né? Já nasce assim, ou uma pessoa pode se transformar nesse médio? É material, ele colocou agora material. Então vamos lá, mas gostaria de saber se todo médio da modalidade material já nasce assim, ou uma pessoa pode se transformar nesse médio? O Eros faz essa pergunta. Tá. A mediunidade, Eros, enquanto faculdade mediúnica, né, como o José Roberto ele já até tinha adiantado. Todos nós somos médiuns, né? Nem que seja em menor ou maior escala de atividade mediúnica. Então, o que é ser médium? É aquele que tem a capacidade de intervir nesse mundo, ou seja, de entrar em contato com esse mundo espiritual, que também entra em contato com a gente, que está entre nós, como o Allan Kardec nos coloca. Então, a mediunidade,
nós que estamos aqui encarnados e que temos esse compromisso com essa faculdade mediúnica, o nosso corpo, né, o nosso corpo espiritual, antes de ser formado esse da carne, a gente já programa, né? Então, por exemplo, quando o perispírito do médium, ele vai ter tais e tais faculdades, né? Inclusive de efeito físico. Ele já é programado, ou seja, o corpo dele já é direcionado para que ele possa, nessa próxima existência que ele vai vir como médium, tá? Ele possa vir e exercer essa faculdade mediúnica quando estiver encarnado. Então, o corpo físico dele, ele já está sendo propenso, já está sendo construído exatamente como ele tinha colocado lá quando fez a programação encarnatória e formatou o seu perispírito, né? Então, quando nós estamos formatando um perispírito, a gente não escolhe só a cor do cabelo, né, altura, essas coisas, né? Ou muitas vezes doenças que vamos, né, que vamos vir a espiar ou ter como prova, mas a faculdade mediúnica também, ela é colocada ali. Então, e agora, tem aqueles que desde pequeno, ou seja, desde a primeira infância, já nasce com essa mediunidade já flor da pele, que vamos chamar de médios ostensivos, não importa se é físico ou se ele é de efeito inteligente, tá? Ou aqueles que desenvolvem essa faculdade, tá? Então, alguns centros espíritas, por exemplo, o centro espírita nosso lá, e a maioria deles, né, a maioria dos centros espíritas, eles, independentes da nossa ser ostensivo ou não, existem técnicas que são os cursos onde a gente desenvolve essa faculdade mediúnica, ou daqueles que já têm isso, já traz isso na mesa mediúnica ostensiva, a gente consegue, ou seja, fazer um controle dessa faculdade e conduzi-la de uma maneira melhor, né? Por isso que existem os cursos específicos. Agora, nós não treinamos os médios de efeitos físicos, tá? Então, vou treinar esses médios, eu vou fazer concentração para que esses médios possam doar essa carga fluídica e eles possam produzir fenômenos físicos, tá? Nos centros espíritas que são filiados à FEB, por exemplo, nós não temos isso como prática no movimento espírita. Mas se a gente for pegar na história, muitas pesquisas já foram feitas assim. Né? Como é que a gente sabe, por exemplo, tudo isso que a gente está aprendendo, que o Allan Kardec nos coloca, o André Luiz nos coloca, é porque já tivemos experimentos com esse sentido. Então, se botavam médios, esses médios eram capazes de doar, eles se concentravam, e assim o fenômeno acontecia. Então, por exemplo, nós falamos na semana passada do Peixotinho. O Peixotinho já era esse médio extremamente ostensivo, né, aliás, considerado, né, como eu falei, o maior médio de efeito físico do mundo, não só do Brasil, do mundo. Ele mesmo já tinha, ou seja, ele já trouxe isso com ele. Só que ele não atuava sozinho. Ele tinha uma equipe de médios que ficavam ali junto com ele, fazendo essa corrente fluídica, e estavam treinados a doar esse fluido. Por exemplo, no passe. O passe, nós estamos transmitindo o fluido. E há um treinamento onde os médios passistas, eles vão doar. Não está acontecendo ali um fenômeno físico em si, onde não tem objetos voando, não tem o transporte, mas há uma doação, uma doação, né? Alguns doam mais, outros menos, né? Mas todos ali eles podem fazer o trabalho. Né? Então, não sei se é exatamente isso que você perguntou, tá? Mas os efeitos físicos, né? Felizmente ou infelizmente, a gente não tem cursos específicos, pelo menos no centro espírita, para que a gente possa incentivar isso, ou possa exercer de uma melhor maneira. Tá? Agora, tem mais pesquisa e andamento nos de efeitos inteligentes.
Mas o médium mesmo, de uma forma em geral, a gente já traz isso com o nosso nascimento. Entendi. Né? Muito obrigado. Independente se somos sensíveis ou não. Oi? Entendi, era isso mesmo. Se era Então, alguma coisa, assim, mas já vem preparado, né? Nós já vemos preparados. A gente já vem preparado, né? Então, por exemplo, tem vários estudos, né, e artigos e livros que falam, por exemplo, do Chico Xavier, desses grandes médios, né? Onde eles ficaram durante anos e anos, isso lá no mundo espiritual, né? Anos e anos só preparando o seu perispírito, né, justamente para atuar como Chico Xavier. Né? Ou seja, tinha um compromisso, um compromisso já, lógico, de missão, né? Mas todos os médios, sendo Chico ou não, já trazem essa faculdade, né? É por isso que ele vai definir a faculdade, a primeira definição que Allan Kardec dá da faculdade mediúnica é uma predisposição orgânica, né? Por isso que independe da minha moral, né, independe do acontecimento em si, né? A moral, como o José Roberto nos colocou muito bem, né? Lógico que ela vai dar qualidade à minha atividade em si, vai impedir que esse fenômeno aconteça, o físico ou inteligente, entende? Então, ele já traz em si, né? O médium, ele já traz. Né? Exatamente. E quando a gente estuda, por exemplo, a mediunidade, né, que eu posso dar mediunidade através de vários anos, né, a mediunidade e provas e expiações, onde diz, muitos de nós viemos médiuns de várias qualidades possíveis, com oportunidade de trabalhar, né, aí voltado para o bem, ou seja, fazer a cura e não cobrar pela cura, como o Zé Alberto colocou, né, ou seja, mas essas pessoas que vêm com essa questão de oportunidade, ou seja, não são missionários, elas já formatam o seu corpo justamente para poder atuarem como médios. Né? Agora, se elas vão ter sucesso ou não, isso é outra história. Oi? Certa vez eu ouvi uma informação de que as pessoas que têm essa mediunidade mais aflorada e tudo mais, são pessoas que já têm, assim, uma carga para resolver maior. Então, você vai voltar como um missionário, como um médium, para poder nos ajudar no mundo espiritual. Procede? Então, depende do ângulo que você for olhar. Se você for olhar essa pessoa como essa que tem uma missão, né, de vir, eles têm essa missão, mas eu posso vir aqui e fracassar com essa missão. Quantos médios que a gente, né, não vamos citar nomes aqui, mas são famosos e não, que vêm com essa carga, eles são médios, você não pode dizer, não, ele não é médium, ele é médium, mas ele vem, aparentemente, com SA de missão, mas eles fracassam em suas missões. Entendi. Né? Porque a missão nem sempre é dada somente ao espírito de luz, a Cristo, a Chico, né? Como na nossa bem primeiramente. Eu posso dar essa missão a um espírito que vem formatado, né? Para ele vir, para ele desenvolver. A gente já pensa em alguém com um caráter elevado, né? Nem sempre. É por isso que o Allan Kardec, os estudos sempre bate, olha, a moral é uma coisa, a mediunidade é outra. É verdade. Né? Então, nós temos, inclusive, no nosso país, médios de curas excelentes, mas que a moral deixa a desejar. Sim. Né? E só que aí você pensa, eu não vou ficar com raiva. Não, vamos ter piedade desse irmão, porque olha a grande oportunidade que essas criaturas, esses irmãos tiveram, porque vir médio, ou seja, preparar o seu perispírito, né, que formar o seu corpo, né, são pessoas extremamente comunicativas, muitas vezes, podiam fazer o bem, né, geral, né, e muitas vezes, né, elas deixaram como um médico que nega um socorro. Ou que nega o socorro, que começa a cobrar, ou que praticam outros abusos, né, mas vem com essa grande oportunidade. Né? Em linhas gerais, a mediunidade, ela é uma chance, ela é uma oportunidade que nós temos de evolução? Sim. Né? E por isso que ela independe da moral, mas a moral é que vai te dar o carimbo, ó, você está aprovado, conseguiu cumprir a sua missão, ou não. Né? Entendi. Obrigado. Valeu. Imagina. Pessoal, nós já passamos um pouco do nosso horário, e esse capítulo, a gente não consegue terminar esse capítulo, né? Mas espero na próxima semana a gente conseguir
fechar o capítulo aqui com as, né, para seguir diretamente, seguir corretamente a nossa programação, mas é um conteúdo muito legal, né, que dá bastante assuntos, né, podíamos só fazer aqui um curso só de só de efeitos físicos, né, e estudar, né, tem muito material, muito estudo a respeito. Então, em respeito ao nosso horário, pessoal, quem gostaria de fazer a nossa oração final, por gentileza? Algum voluntário? A Darcy já fez a inicial. Quem gostaria de fazer a final? Posso fazer, Ana? Elizabeth? Então tá Sim. bom. Obrigada. Pode fazer. Nada. Elevemos o nosso pensamento ao Pai Altíssimo e a toda a espiritualidade benfazeja, agradecendo pela noite de estudo, pelos esclarecimentos, pelos nossos instrutores, estando sempre disponíveis a nos ensinar e a tirar as nossas dúvidas. Muita gratidão, que possamos estar na próxima semana para um novo aprendizado e que a gente possa cada vez mais conseguir evoluir moralmente e espiritualmente, e que tenhamos uma boa semana. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Assim seja. Que assim seja. Obrigada, Elizabeth. Boa Pessoal, noite a todos. obrigada pela participação. Boa noite, Obrigada, boa noite. Boa semana. Ótimo. Nada, que é isso. a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Até mais. Boa semana para tchau. todos. Tchau, até segunda. Obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada. Tchau, tchau.